e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Feche os teus olhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Neste momento nós queremos pedir pela Tua infinita misericórdia, pela Tua graça, pela Tua benevolência, que mais uma vez, Senhor, a Tua palavra que vai ser aplicada em nosso coração venha nos edificar, nos transformar, nos restaurar, e pelo tema deste culto venha avivar a nossa alma no nome do Senhor Jesus. Pode tomar o teu assento nesta noite, rendendo graças ao Senhor Jesus. Então hoje é culto de avivamento, e o tema proposto para nós estarmos ministrando, e o tema proposto nesta noite fala a respeito do Espírito Santo, a descida no cenáculo. O texto que nós lemos vai narrar a história Lucas, um médico que se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver primeiramente Lucas escrevendo o seu primeiro compilado, o Evangelho de Jesus. Lucas vai narrar a história de Jesus, vai trazer os feitos que Jesus fez, e logo em seguida Lucas vai dar continuidade ao Evangelho de Jesus. Segundo escreveu Lucas, ele vai escrever Atos dos Apóstolos, e Atos dos Apóstolos, Lucas vai narrar essa história que nós lemos nesta noite. A verdade é que no capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o próprio Lucas, ele vai falar a respeito dessa promessa da própria boca do Senhor Jesus Cristo, aonde os discípulos estavam em Jerusalém com a porta trancada, e o capítulo de 24 vai nos falar a respeito que havia 2 discípulos. Esses 2 discípulos não pertenciam ao grupo dos 12 que eram separados para os apóstolos, mas esses 2 discípulos estavam comentando entre si a respeito de Jesus Cristo, porque uma vez agora que Jesus tinha sido crucificado, em si eles tinham perdido o seu mestre, o seu rabi, o seu Senhor. E esses 2 discípulos, no caminho para uma aldeia chamada Emaús, estavam comentando entre si triste, dizendo: nós pensávamos que fosse ele que deveria de resgatar Israel, nós pensávamos que fosse ele que deveria de nos salvar. Mas quando de repente a Bíblia diz que após os 3 dias da morte de Jesus, a sua ressurreição, Jesus vai aparecer para algumas pessoas, um grupo mais ou menos de 500 pessoas. Alguns vão dizer que Jesus aparece para 500 pessoas. E Lucas, quando diz no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele diz que Jesus, ele, após a sua ressurreição, ele ainda fica na terra antes de subir para o Pai, para que o Espírito pudesse descer. Ele fica aí num período de 40 dias, falando a respeito de muitas coisas. E uma dessas coisas que Jesus falou foi neste dia, no capítulo 24, segundo escreveu Lucas, que quando esses discípulos comentavam entre si, o próprio Jesus apareceu no meio deles, se fingindo que era um estrangeiro, fingindo que ia passar para mais longe, e começou a conversar com eles. E isso me chama a atenção, porque esses discípulos tinham depositado no Senhor Jesus a sua esperança. Eles tinham depositado no Senhor Jesus a convicção que Jesus iria salvar Israel. Mais uma vez Cristo morto, pendurado no madeiro, sua esperança se vai. Mas aqui eu aprendo algo com Jesus, é que todas as vezes que nós depositamos nele a nossa confiança, a nossa esperança, ele não nos deixa desamparado. Olha, Jesus aparece para os discípulos para consolar os discípulos em meio àquele sentimento de tristeza, em meio àquele sentimento de conflito, de perda. Talvez você, em meio à caminhada, tenha depositado no Senhor Jesus a sua confiança a respeito de alguma promessa, a respeito de algum feito que talvez Deus disse que ia fazer na tua vida, mas parece que o tempo está passando, a vida está correndo e nada está acontecendo. Mas fique tranquilo, qualquer momento Jesus nasce.
sua palavra não arde em nosso coração. É o momento de nós levantarmos uma lâmpada de alerta da nossa vida, porque esses começaram a dizer: não ardia em nosso coração. É que a palavra de Deus possa arder na tua vida, que a palavra de Deus possa arder no teu coração. Essa palavra que nos limpa, nos purifica, nos salva e nos conduz para o céu. E a Bíblia diz que então esses dois discípulos, eles resolvem sair da aldeia de Emaús e descer para Jerusalém. E a Bíblia diz que eles descem para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, a Bíblia diz que os outros demais discípulos, nomeados como os 11 discípulos do Senhor, estavam em um lugar com a porta fechada. E esses dois discípulos chegam até Jerusalém e começam a contar para eles, começam a dizer para Tiago, começam a dizer para João, começam a dizer para Pedro, começam a dizer para Tomé. Eles começam a contar para André aquilo que tinha acontecido na aldeia de Emaús, dentro da sua casa, quando de repente a Bíblia diz que eles, com a porta fechada, Jesus Cristo aparece no meio deles e diz: Pai, seja convosco. Olha, Jesus, meu irmão, não precisou bater na porta. Jesus entrou no meio deles e disse: Pai, seja convosco. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? É que naquele dia, naquele momento que eles estavam vivendo, eles estavam preocupados com a perseguição de Roma, preocupados com o que iria acontecer. O medo tinha tomado o coração daqueles discípulos e eles estavam com a porta fechada, meio que escondido, mas Jesus apareceu, olha, para dar paz para eles, da mesma maneira que apareceu para os discípulos do caminho de Emaús, que estavam preocupados, pensando: é Ele que deveria nos salvar, mas Jesus foi lá para consolar. E naquele dia Jesus disse: Pai, seja convosco. Olha, eu não sei como tem andado a tua vida, mas de uma coisa eu sei: Jesus tem paz para a nossa vida, Ele tem paz para a nossa alma. Enquanto nós nos rendemos, enquanto nós nos servimos, Ele diz: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo vos dá, porque a paz que eu vos dou, ela excede todo entendimento. Meu irmão, não te preocupe, Jesus vai te dar paz em meio a essa luta, Jesus vai te dar paz em meio a essa perseguição. E a Bíblia diz que Jesus, conversando com eles, dá vontade de falar do texto todo, né? Porque são muitas coisas que acontecem. E nesse dia a Bíblia chega até a dizer que Jesus abre o entendimento deles. Mesmo eles andando 3 anos e meio com Jesus, conhecendo Jesus, caminhavam com Jesus, dormiam com Jesus, comiam com Jesus, viam os milagres que Jesus fazia, participavam dos milagres. Mesmo naquele dia, a Bíblia diz que foi necessário Jesus abrir a mente deles, para que eles pudessem entender o que Jesus estava falando. E os irmãos, surge um alerta na minha mente, porque os tempos que nós estamos vivendo, parece que o diabo quer cauterizar a nossa mente. E nós devemos orar: Senhor, abra o meu entendimento, para que eu possa entender a clareza da tua palavra, para que eu possa entender a clareza do teu chamado na minha vida, da tua vontade na minha vida. Não deixe que o sistema, que o mundo, não deixe, meu irmão, que as coisas dessa terra venham cauterizar a tua mente a respeito daquilo que Deus disse ao teu respeito, a respeito que Deus disse aquilo a respeito da tua casa, da sua palavra. A Bíblia diz, Lucas vai dizer que Jesus abriu a mente dos discípulos e eles então entenderam o que Jesus estava falando. Quantas das vezes nós não entendemos que Jesus está falando conosco? Jesus fala uma, fala duas, fala três, fala quatro, e muitas das vezes nós não estamos entendendo aquilo que o Mestre quer falar conosco. Mas nós chegamos num momento que nós vamos orar: Senhor, abra a minha mente, abra o meu entendimento, para que eu possa entender o teu chamado na minha vida, para que eu possa entender a tua palavra na minha vida. Olha, a Bíblia diz em Atos capítulo 16 que Paulo pregava a palavra e Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, e ela entendeu o que Paulo falava, que Deus lhe abriu o nosso coração. Aleluia! Ele disse: naqueles dias eu removerei o coração de pedra
muitas coisas provar que ele não era um espírito, mas ele estava ressuscitado no meio deles. A Bíblia diz que Jesus disse para ele: olha, fique em Jerusalém, não saia de Jerusalém, vós vão ser minha testemunha, vocês vão testemunhar aquilo que vocês têm visto e ouvido, vocês vão falar a respeito de mim, mas antes de vocês ir para testemunhar, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus aqui deu uma ordenança para os seus discípulos. Ele disse: vocês precisam ficar em Jerusalém, eu vou vos enviar, eu já vos preparei. Ele disse: eu preciso ir para que o Espírito venha. Jesus já tinha preparado seus discípulos, mas havia uma ordenança de Jesus, e eles precisavam ficar em Jerusalém antes de cumprir a missão. E quando nós entramos em Atos dos Apóstolos, Lucas, quando escreve esse compilado da história primitiva, Lucas vai dizer que Jesus, depois da sua ressurreição, fica um período de 40 dias falando de muitas coisas antes da sua ascensão ao céu. E a Bíblia diz que Jesus falou para ele: olha, ficar em Jerusalém até a voz do alto ser revestido de poder. E Lucas vai dizer no capítulo 1 que eles estavam unanimemente perseverando em oração, perseverando em súplica. Ele vai dizer que há cerca de um grupo de 120 pessoas perseveravam na oração, perseveravam na súplica. Tanto os discípulos como Maria e os irmãos de Jesus, por parte da sua mãe, eles perseveravam em oração. Ele observe que o segredo para receber o revestimento é perseverar. Você precisa perseverar. Eu preciso perseverar. E eles perseveravam humanamente na união, aleluia, em oração ao Senhor. Em oração ao Senhor. Você precisa pegar aquilo que Deus disse ao teu respeito. Você precisa pegar aquilo que Deus falou a respeito da sua casa, que vai fazer, que vai realizar, que vai mudar, e perseverar na oração. Enquanto a promessa de Deus não se cumpriu na sua casa, você vai perseverar na oração. Mas Deus disse que ia salvar o meu esposo e ainda não salvou. O que você faz? Persevera em oração. O que você faz? Persevera na súplica. Deus disse que vai levantar, Deus disse que vai me fazer uma missionária, Deus disse que vai salvar a minha filha, Deus disse que vai salvar a minha casa, Deus disse que vai abrir a porta, Deus disse que vai fazer isso. E quando Ele não faz, você só precisa perseverar. É por isso que Tiago menor, o meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José, quando escreveu a sua carta, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo número 3, ele vai dizer: a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Então você vai perseverar. Olha, você vai orar hoje, Jesus não fez. Você vai orar amanhã, Jesus não fez. Você vai orar depois da manhã. Enquanto a promessa não se cumprir, você não vai tirar o teu pé, você não vai voltar para trás, você não vai recuar. Jesus disse para eles ficar em Jerusalém, até que do alto sejais vós revestidos de poder. Isso aqui chama a minha atenção, porque Jesus não enviou eles da maneira que eles estavam, já que por um período de 3 anos e meio Jesus já tinha os limpado, os capacitado, Jesus já tinha sarados. Até porque João, quando escreve o Evangelho, capítulo número 15, versículo 3, Jesus disse para os seus discípulos: vós estão limpos pela palavra que de mim tem saído. Jesus estava todo momento tratando os seus discípulos. Por que Jesus já não enviou eles naquele momento? Mas disse: é necessário que do alto vós sejais revestidos de poder. Eu entendo, irmão, essa palavra neste culto de avivamento, que todos nós que aqui estamos precisamos ser revestidos de poder. Você precisa ser revestido do poder do Espírito Santo para você vencer essa batalha, para você vencer essa dificuldade, para você vencer este problema, para você vencer essa situação. Você precisa ser revestido de poder. E nós só somos revestidos de poder quando o apóstolo Pedro escreve a sua carta dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Conforme nós nos sujeitamos à sua palavra, conforme nós nos sujeitamos à sua vontade,
Santo? Por que nós precisamos do avivamento? Já que avivamento não é barulho, avivamento é arrependimento, é mudança, avivamento é tudo. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Por que nós precisamos da pessoa do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade? Por que nós precisamos dele? Quando Paulo escreve a sua carta aos irmãos de Gálatas, no capítulo de número 15, versículo de número 16, ele vai dizer: andai-vos, pois, no Espírito, e Espírito está com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, porque uma vez que eu começo a andar com o Espírito Santo, caminhar com o Espírito Santo, ele começa a mudar o meu jeito, começa a mudar o meu ato, começa a mudar a minha vida, ele vai me moldando, vai me lapidando. Oh, glória! Por isso Jesus diz: eu preciso ir para o Pai, para que ele possa vir, e ele vos fará lembrar de todas as coisas. Aleluia! Bíblia diz para nós aqui: quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu não vejo minhas lutas, eu não vejo os meus problemas com a minha condição física, com a minha sabedoria, mas por intermédio do Espírito Santo de Deus que está em mim, que me capacita. Ele te capacita. O diabo até diz: agora eu acabo com ela, mas o Espírito Santo de Deus está na tua vida, ele já me deu seu fruto, ele gera fruto de temperança, de domínio próprio. Oh, glória! Você é capacitado a vencer, você é capacitado a romper. Nós rompemos por causa do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: vós precisam ficar em Jerusalém, até que logo sejais revestidos de poder. Porque uma vez que eu sou revestido, irmão, eu sou capacitado. Para que nós queremos ser revestidos de poder de Deus? Ora, bicho, se nós trazemos para o contexto atual e dissermos: vamos buscar o poder de Deus. Algumas pessoas vão entender bem na linguagem de hoje que o poder de Deus se cai quando alguém roda na igreja, quando alguém profetiza, quando alguém faz isso, faz aquilo. Mas o poder de Deus vai muito mais além disso. Porque o poder de Deus nos possibilita a vencer aquilo que nós não estamos conseguindo fazer por nossa natureza caída. Paulo disse: Senhor, por 3 vezes eu orei ao Senhor, tira o espinho da carne, tira o espinho da carne. Mas Deus disse: meu poder te basta, porque a minha graça se aperfeiçoa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus nos capacita a nos tornar aquela pessoa que Ele quer que nós chegamos ao nível, aleluia, da estatura de um varão perfeito, que por nós mesmos nós não conseguimos, mas por intermédio de Sua palavra, do Seu Espírito Santo, do Seu poder na nossa vida, nós vencemos o pecado, nós vencemos a barreira, nós vencemos os ciclos viciosos, nós vencemos a fragilidade, nós rompemos as barreiras que o inimigo coloca, porque o poder de Deus está na nossa vida. Por isso nós precisamos, irmãos, nos ajudar para buscar esse revestimento. Por isso nós precisamos orar ao Senhor, perseverar no Senhor em oração e súplica, pedir ao Senhor: Senhor, me enche da Tua presença, me enche do Teu poder, me enche da Tua graça, me enche do Teu Espírito Santo. E aqui eu já quero abrir um parente nesta noite, para aqueles que estão aqui em nosso meio, que ainda não provaram da experiência de ser batizado pelo Espírito Santo, para aqueles que estão aqui em nosso meio, que de repente estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Persevera na oração, não desiste, continue clamando: Jesus, eu quero ser cheio, eu quero ser batizado, eu quero ser cheio, eu quero ser batizado, eu quero falar em línguas, eu quero pegar a Tua palavra. Por isso que o poder de Deus na tua vida, Deus tem um tempo novo para você, determinado sobre a tua casa. Há um poder de Deus que não está limitado, mas dá de acesso a você. Se renda na presença do Senhor, se renda na presença de Deus, irmão. Eu costumo dizer que
E aqui eu vou fechar a Bíblia. Eu costumo dizer que todas as minhas lutas e as minhas fraquezas eu tive que vencer, pastor, meio que na guerra. As minhas fragilidades, e como eu digo fragilidade, irmão, fragilidade do lado humano, de uma pessoa egoísta, egocêntrica, de uma pessoa cheia de raiva, porque é isso que o mundo faz. Quando a pessoa não tem Cristo, o mundo molda a pessoa conforme o seu caráter. E o caráter do mundo é o caráter mau. Quando eu vim para Jesus, eu vim com essas qualidades. Um jovem cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de mágoa, não aceitava nada. Mas eu entendi e tive que fazer até campanha no monte. Subir no monte, mas não para Deus me dar casa, não para Deus me dar carro, não para Deus me dar outro, não que Deus não possa dar, e não que você não possa fazer campanha para isso. Mas eu ia aos montes, subir aos montes e dizer: Jesus, muda o meu caráter, muda o meu jeito, muda o meu ato. Eu quero ser tratado, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. Há um tempo novo sobre a tua vida. Não desperdice esse momento. Se renda aos pés do Senhor e diga: Senhor, eu quero ser um esposo melhor que eu sou, eu quero ser um pai melhor que eu sou, eu quero ser um servo melhor que eu sou, eu quero, Jesus, ser um obreiro melhor que eu sou. E como nós conseguimos isso? Nos rendendo aos pés de Jesus, nos rendendo na presença de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Você está se sujeitando, e a graça vai te capacitar. A graça vai te capacitar, porque onde mudou o pecado, pode experimentar a graça de Deus na minha e na tua vida. Aqueles discípulos precisavam ser revestidos, irmão. Eu quero fechar essa noite com 3 coisas. Primeiro, havia uma promessa, sim ou não? Sim. Não tinha uma promessa? Profetizada já até por Joel, no capítulo 2. Quando Deus usou Joel e disse: e naqueles dias derramarei eu do meu espírito. A promessa estava profetizada há muito tempo. Jesus, quando veio a este mundo no seu ministério terreno, falou acerca da promessa várias vezes. E naquele dia, Lucas, quando escreveu esse compilado dessa história, diz que eles estavam todos perseverando na promessa, unanimemente, em oração, em súplica, orando. Eles estavam perseverando, então havia uma promessa. Segundo, havia uma ordenança de Jesus. Jesus disse para eles: olha, ficai em Jerusalém. Jesus ordenou para eles: olha, não saia de Jerusalém. Se Deus disse para você fazer algo, faça. Se Deus disse para você perseverar nisso, persevera. Se Deus fez uma promessa para você, para sua casa, de respeito à sua família, e Ele te ordenou fazer algo, não saia daquilo que Ele mandou você fazer. Não tire o teu pé daquilo que Ele mandou para você fazer. Se Ele disse: continue orando, continue buscando, continue pedindo, não pare de orar, não pare de pedir, não pare de clamar. Terceira coisa, tinha uma promessa, tinha uma ordenança, e eles precisavam ser obedientes. Eu aprendo, irmão, que Deus, irmão, é um ser que gosta de fazer promessa. Sim ou não? Quando nós olhamos para a Bíblia, quem é que mais gosta de fazer promessa a Deus? Mas se existe alguém que gosta de cumprir o que promete, esse é Deus. Ele gosta de fazer promessa, mas ele gosta de cumprir aquilo que ele promete. E os discípulos precisavam ser obedientes. Observa que a obediência é o caminho para que o resultado da perseverança, a promessa profetizada, chegue até nós. É um caminho, tem uma promessa. Precisamos ser obedientes para que Deus possa cumprir na nossa vida aquilo que Ele tem falado sobre nós. Que Deus possa avivar a tua vida, meu irmão. Que Deus possa avivar a tua casa. Que Deus possa trazer para dentro do teu lar esse ambiente de culto, esse ambiente de presença. Que Deus possa trazer para dentro do seu trabalho, quando você abrir a sua boca, esse ambiente de glória. Que aonde você estiver, você possa transmitir essa presença que você sente aqui, de quando você dobra os seus joelhos, porque é para isso que você está aqui, para se revestir. E Deus quer te revestir, Deus quer te avivar, Deus quer avivar a tua alma.
Um dia eu estava na minha casa e eu tive algumas experiências com Deus. Quando você vai se entregando a Deus, irmão, é uma caminhada sem fim. Não tem como mais você voltar. Porque uma vez que você experimenta o que é santo, você não consegue voltar para aquilo que é profano, para aquilo que é imundo. Você se sente longe, você se sente incompleto daquilo que você sente aqui nesta noite. Ninguém vai conseguir experimentar o que nós estamos experimentando aqui em uma balada, no mundo. Aqui nós temos a graça de Jesus. E um dia na caminhada com Jesus, eu orando na minha casa, eu lembro que eu buscando ao Senhor, eu dizia no meu quarto, numa das campanhas que eu fazia, eu falava: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ter os dons, eu quero ter dom de visão, Jesus. E eu falava assim, jovem, com o meu joelho no chão, às 3 horas da tarde, era no sábado. Eu dizia: Jesus, eu quero ter o dom de revelação, igual aquele varão, aquele pastor que falou o CPF da irmã. Eu gostei, eu falava: eu quero esse negócio, Jesus. Aí o Espírito Santo desceu no meu quarto e abriu a Bíblia em Gálatas capítulo 5. E quando eu abri a minha Bíblia em Gálatas capítulo 5, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração de respeito à caminhada daquilo que nós precisamos progredir no conhecimento em Cristo Jesus. E ele começou a falar a respeito do fruto do Espírito Santo, que é totalmente diferente dos dons, porque dom não salva, mas o fruto nos leva para a salvação. E ele começou a falar do domínio próprio, da temperança, do amor, do gozo. E aí ele falando aquilo comigo, eu não entendia na intimidade com o Espírito Santo. Eu não, Jesus, eu não quero isso, eu quero dom de visão, eu quero revelar, Jesus, eu quero ver o anjo. Isso aí é depois. E ele mandou, depois daquilo, ele ministrou meu coração, dizendo: sobe agora para a tua areia, pede perdão para tua mãe. E eu entendendo aquilo, falei: ah, Jesus, vou lá em cima pedir perdão para minha mãe, para quê? Como eu disse aqui, eu vim do mundo forjado pelo mundo, vim como um jovem cheio de defeito, porque é isso que o mundo faz. O mundo estraga a semelhança de Deus que somos nós. E o Espírito Santo falou: sobe e pede perdão para tua mãe. Eu disse: Senhor, ela que tem que me pedir perdão, porque foi ela que me magoou, foi ela que me abandonou, foi ela que fez isso, foi ela que fez aquilo. E eu subi a primeira tentativa, olhei para a cara da minha mãe, não consegui pedir perdão. Eu voltei, subi na segunda e nada, e na terceira e nada. Mas depois da terceira eu orei ao Senhor, o Senhor me capacitou. E eu entendi, irmão, que quando nós aceitamos ser tratados pelo Espírito Santo, quando nós aceitamos ser guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus nos lapida, nos molda. Ele tira o defeito que há em nós, porque muitas das vezes a nossa visão está fechada daquilo que nós queremos e achamos que é o momento, mas nem sempre aquilo que nós queremos de respeito à obra de Deus é o momento para nós nessa ocasião. Mas quando nós aceitamos o propósito do Espírito Santo, somos guiados por Ele, Ele vai nos lapidando, nos moldando, tirando mágoa, vai tirando rancor, vai nos lavando, vai nos purificando. Paulo, quando escreve a sua carta aos irmãos de Efésios, ele vai dizer: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual vós foste selado para o dia da redenção. Tu estás selado com o Espírito Santo, eu estou selado com o Espírito Santo. E quando nós praticamos, guardamos ira, mágoa, rancor, nós entristecemos o coração do nosso amado. Mas Paulo está dizendo: não entristeçai. Mas quando nós aceitamos o propósito, ser guiado por Ele, ser moldado por Ele, ó glória, até naquilo que você acha que tem razão, como eu pensava na minha razão, ela que tinha que me pedir perdão. Jesus fez eu pedir perdão nela. Depois que eu pedi perdão nela, tudo que estava travado, você viu. Olha, tudo estava amarrado, foi desamarrado, porque eu entendi o processo, eu entendi a caminhada. Com Cristo nós caminhamos não é pela razão do mundo, porque o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quando nós caminhamos com Jesus, com o Espírito Santo, ó glória, Ele nos leva a um caminho para nós sermos tratados, para nós sermos moldados, para nós sermos avivados, para nós sermos cheios de poder, poder que nos capacita, poder que nos possibilita vencer as dificuldades. A vencer as dificuldades, irmão. Você entende que você precisa vencer essa dificuldade? Você entende que você precisa ser avivado por essa palavra? Você entende que você precisa romper? Tem crente que parece ser um círculo. Você já viu aquele círculo vicioso? Ele erra ali, ele
ele sai ali, mas o seu coração está tão apegado em Jesus, ele está tão apaixonado por Jesus, que ele recomeça. Mas quando o ciclo volta de novo, ele erra na mesma situação. É por isso que nós precisamos nos render todo dia aos pés de Jesus, para que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, e nós vamos vencer a dificuldade, nós vamos vencer as fronteiras, nós vamos romper as dificuldades da nossa vida. Eu estou dizendo para a gente aqui, que talvez o Tiago disse para você: para de vir para o culto, você errou, para de ir para a igreja, você pecou, para de ir para a igreja buscar porque você precisa. Não desista do altar, não abra mão do eterno, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Enquanto você está nessa casa, o céu está trabalhando a favor da tua vida, a favor da tua vida. Se renda aos pés do Senhor, e novo tempo está para chegar, o avivamento está para chegar. O Senhor irá te levantar avivado, o seu poder irá chegar na tua vida. Conforme nós vamos nos entregando ao Senhor, que você nesta noite, meu querido, possa ficar com essa palavra. E todos perseveravam unanimemente. Busque, meu irmão, pela presença de Deus. Busque pela experiência com o Espírito Santo. Busque pelo mover do Senhor. Busque, Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio do teu poder, da tua graça. Eu quero sentir a presença do teu Espírito Santo. Um dia que eu estava chateado, eu falei: Jesus, eu não quero só sentir a tua presença na igreja, porque quando eu chego na igreja eu sinto a tua presença, mas eu quero sentir a tua presença quando eu estiver trabalhando. Eu quero sentir a tua presença no meu local de trabalho. Me visita lá, Jesus. Às vezes eu passo o dia inteiro angustiado, atribulado, é gente que atrapalhando. Eu quero sentir até no dia eu andando de moto, entregando. Aí quando eu vou responder, eu tive que parar a moto. A presença desceu, eu falei: Michel, eu falei: ô glória, é isso que eu quero, é essa amizade que eu quero, é esse poder que eu quero. Eu não abro mão da presença. Só quem não abre mão da presença de Deus, levanta a tua mão, dá glória para Jesus. Diga: Jesus, eu te amo. Diga: Jesus, eu te adoro. Eu quero ter um relacionamento, eu quero ser avivado, eu quero ser revestido do teu poder. Aleluia. Fique de pé para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Hoje é culto de avivamento. Eu quero ser avivado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser contagiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Eu quero conhecer os mistérios de Deus. E para isso nós estamos aqui, para nos entregar à presença do Senhor. Para nos entregar à presença do Senhor. Feche os teus olhos para nós estarmos louvando. Se o ministério de louvor estiver um louvor para louvar, pode ficar à vontade. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite. Vamos louvar ao Senhor nesta noite, orar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é culto de avivamento, meu irmão. Hoje é culto de nós sermos revestidos por este poder, por esta presença. Não aceite sair daqui da mesma maneira. Não aceite